Vamos orar. Oremos, queridos. Senhor Deus, louvado seja teu nome, porque hoje é menos uma manhã, na espera da tua gloriosa vinda. Pai, eu quero que o Senhor conduza cada um aqui nesse grupo, aqueles que não conseguiram, aqueles que têm interesse, aqueles que estão com sono, que o teu Espírito seja o único condutor. Também aqueles que estão aqui, que o Senhor nos conduza, que todo eu seja esvaziado para que o teu santo e doce Espírito seja o único condutor dos nossos caminhos. Peço que o Senhor nos conduza na interpretação da tua palavra, nos pensamentos, sobretudo, na reforma, na transformação que cada um aqui precisa no coração, sobretudo no nosso eu. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, ontem a gente. Deixa eu colocar aqui, não sei, acho que daí eu vou ficar torta, né, para vocês. Tô torta para alguém? Não, Então tá. não. Então, ontem a gente leu Efésios 1 e 2, né? E a gente, eu até fiz uma observação, né? Como ele fala, né, direta e indiretamente de lei, embora aqui no capítulo 2 tenha falado da circuncisão, mas como ele fala de obras, de lei, Paulo fala ao longo dos seus livros, né, não só do livro de Efésios, mas ao longo dos livros, assim, né, fala muito sobre ser salvo pela graça mediante a fé, né? Daí a gente foi lá e Tiago falou, olha, a fé sem obras ela é morta, né? Mas assim, como ele bate nessa tecla, e é entendível, né? Assim como o livro de Gálatas que nós estudamos, é perfeitamente entendível o porquê Paulo bate nessa tecla, né? Porque infelizmente, como a gente falou ontem, hoje, graças a Deus, não tem, né? Mas infelizmente se vivia muito a religiosidade, não o amor a Deus, mas a religiosidade. E, e assim, como a gente vive assim também, né? A gente vive muito a religiosidade hoje, eu vejo muito isso entre os irmãos, às vezes a gente mesmo, né? Então hoje a gente vai ali para Efésios 3. Vou pedir a gentileza, se possível, que os irmãos coloquem no silencioso, né? A Mai, não sei se pode começar a ler para a gente ali, Vai. Efésios 3, e aí, conforme vocês queiram interromper, queiram comentar, aí a gente daí você tira do silencioso e fala, beleza? Vai lá, Mai, Efésios 3. Então vamos lá. O trabalho de Paulo entre os não-judeus. Por essa razão, eu oro a Deus. Eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês, os não-judeus. Com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras e, se vocês lerem o que escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. O segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Graças ao dom que Deus Graças ao dom que Deus, na sua bondade, me deu, e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou menos do que o menor de todos, os que pertencem a Deus, mas, mesmo assim, ele me deu esse privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados.
E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefício. Olha só, mais uma vez a gente vê aqui, é, a gente acha que foi no livro de, deixa eu ver, Coríntios, que Paulo fala, me foi revelado. E mais uma vez é que Paulo fala, né, que ele teve uma revelação, né? Então, qual é o segredo da revelação? É basicamente que Deus não é um Deus só dos judeus. É isso que está dizendo aqui em Efésios, né? E você pode ver, conhecendo um pouquinho da história do Antigo Testamento, você vê que faz muito sentido, né? Ele fala assim, ó, é um segredo. Qual é o segredo? Deus não é o Deus só dos judeus. Ele é um Deus de todos e quer todos. É isso que ele fala, né? Mas assim, para nós, ai, que bênção, legal. E por meio de Jesus ele fez isso, né? Como eu falei, a tal da religiosidade, né? Não era tipo um povo. Sabe quando você marca ali, eu ia falar gado, mas não vou dar esse exemplo. Deus, tipo assim, marcou só aquele povo, né? Sim, Deus marcou aquele povo com propósito. Paulo aqui, ele veio desvendar, porque Deus marcou aquele povo e mostrando que mudou essa marcação. Agora é todo Jesus, ele veio trazer essa possibilidade, né? E para a época isso era uma coisa assim que Paulo já estava trabalhando ali isso, mas era uma coisa assim inusitada, porque não era a mente judaica não era assim, né? Ô, Então Mar, era eu acho que interessante também é quem que Deus utiliza, né, para poder mostrar para a gente hoje. Porque como era Paulo, né, a transformação também de quem era Paulo na época, por exemplo, e dele vir contar esse segredo, tipo assim, talvez para poder, olha a transformação que Paulo teve que ter, né? Então eu acho interessante trazendo para os nossos dias hoje, para poder ver como existe quem ama realmente a Cristo que pode ser transformado, mesmo não sendo um judeu, por exemplo, né? Porque poderia ser fácil se fosse um Pedro, por exemplo, falando, ah, mas Pedro era judeu, Pedro era andava com Cristo, e aí vem alguém que corria, né, atrás dos judeus saiu para do matar. ninho dos fariseus, né? Exatamente. Então, assim, e ter a transformação que Paulo teve, eu acho bem interessante, assim, como Deus utiliza, assim, né? Se a gente realmente acreditar, e hoje, para sendo nós, por exemplo, os gentios, entender que tem que fazer essa transformação. Assim, ó, claro que foi na questão religiosa, a transformação de Paulo, né? Saiu de 8, foi para 80, mas a transformação que Deus pode fazer na nossa vida. Eu falo pela minha vida, como Deus transforma e já transformou, assim, começando pelo meu coração, né? Começando pelo meu coração, os meus pensamentos, a minha forma de agir, de pensar, de tudo. Como Deus, ele pode pegar, assim, aquilo estragado, cara, zoado e transformar, né? Paulo foi nessa linha ali, né? Claro que numa questão mais voltada ao religioso, porque ele era um cara culto, era um cara, ele mesmo se denomina, né, da seita dos fariseus mais rigorosa que tinha, e graças a Deus por isso, né? Porque só Jesus para fazer isso por nós. E a última coisinha que eu achei muito interessante, assim, é quando o Paulo fala bem no finalzinho, ó, portanto, eu lhes peço que não desanime por causa dos meus sofrimentos por vocês. Que amor, assim, né, por pessoas que às vezes estava fazendo até algo errado, aí ele vai, faz a carta, manda, tipo assim, ai, não desanime. Imagine a gente hoje como cristão, se a gente fosse falar para alguém assim, ó, veja, eu tô sofrendo em nome de Cristo, mas não desanime.
É tipo assim, é meio que, sei lá, estranho, né? De você até pregar hoje o evangelho. Ó, eu tô passando um monte de necessidade, tô passando por vários problemas, em nome de Jesus, mas eu preciso que vocês acreditem em Deus, assim, fica meio que É paradoxo o uma negócio, coisa, é assim, um né? paradoxo, né? É uma coisa assim que, como a gente falou ontem dos reformadores, né? De muitos mártires ao longo da história, cara, é uma coisa irracional, é É o amor, ilógica. né? Quem não tem isso, quem é só religioso, não tem isso, e aqui é qualquer denominação, tá, gente? Não entende. É a fé mesmo, né? Por isso É o que, amor. que, que vai ser. É difícil, assim, às vezes, quando você. Mas é importante. É importante para a gente poder, ó, veja, Paulo passou por isso. Ele sabia o que ele estava falando, mas o amor dele por Cristo, né? A fé dele era tão grande a ponto de sofrer e mandar uns escritos para outras pessoas, falar, ó, não desanime. E acho que isso é para a No gente hoje. A contraste gente, como cristão, da vida cristã hoje, né? Religiosidade, né? Versus vida cristã hoje, assim. é Porque para. hoje o que é prometido? Prosperidade, gente. De uma É, forma geral, é prometido prosperidade. Profecia, profetize coisas boas. Claro que a nossa palavra tem poder, é importante a gente profetizar coisas boas, sair coisas boas da nossa boca. A gente vai ver mais ali para frente, Efésios 4, desculpa, Efésios 5, se eu não me engano, 25 ao 31, fala para falar coisas boas ou então ficar quieto, né? Mas assim, hoje o evangelho, de uma forma geral, que é pregado, é muito diferente da época de Paulo. nossa, É muito diferente. Paulo fala, ó, aguenta firme aí nas tribulações, nas adversidades, no sofrimento, que Deus vai estar firme. Hoje você fala assim, não, Deus vai te dar prosperidade. É um oposto muito grande, né? Vamos lá. Efésios 3:14. oração em favor do povo de Deus. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai de que em todas as famílias no céu e na terra recebam o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces de amor, no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo o sempre. Amém. Isso, vamos para o capítulo 4. Acho que aqui só complementou, acho que que a gente falou, e o capítulo 4 vai dar continuidade nisso. A igreja é o corpo de Cristo. Por isso, eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une você, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu
aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegamos a ser uma na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outras para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, crescemos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E, assim, cada parte funcione bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Uau, que profundo, né? Primeiro ele fala ali, ele dá continuidade no capítulo 4, do que a gente estava falando, do suportar e amar os outros, né? Eu acho que isso daqui é uma coisa bem difícil na prática, né? Principalmente quando a gente está com o nosso eu inflamado, exaltado, porque às vezes a gente quer ter razão nas coisas, né? E às vezes a gente, para mim, isso daqui entrou muito nesse aspecto. Eu tenho um lema que eu sempre falo lá em casa: você quer ter razão ou ser feliz? E às vezes você até tem razão, você até tá certo. Mas eu sempre falo, principalmente para os meus filhos, né, que brigam de todo e tal. Eu falo, filha, para a Gabriela, que é mais velha, eu falo, filha, você tem que ver o que, que vale a pena brigar. Sabe? Porque às vezes você tá certa, e você tá certa mesmo. Mas às vezes aquele valor é tão, o valor de você ter razão é tão alto, sabe? Vai te trazer tanta grito, tristeza, ódio, raiva. O preço é muito alto de você tá certo. Então eu prefiro largar a corda e ter paz, entende? Então eu vejo muito isso, assim, às vezes a gente tem uma desavença com os irmãos, né? E os outros suportando uns aos outros, é os de perto, é os de longe, é os do dia a dia. Cara, suportando, essa é a palavra que aqui usa, eu acho que aí também, né? Suportando. Suportar, cara, com Forte, amor. né? Achei forte essa Suportar. palavra. Suportar, ele dá a impressão que ele, a palavra, né, no meu entendimento, é muito na conotação negativa, no sentido assim, eu tenho que suportar o negativo do outro, aquilo que eu não gosto no outro, aquilo que não me agrada no outro, né? E por isso que eu falei desse exemplo meu. Então, é suportar, cara, vale o preço de você querer, sabe, ficar colocando a tua razão, até o correto na mesa, vale, o preço vai valer a pena? Se não, larga, suporta, aguenta. Falo, né, para os meus filhos, quando for questão de princípios, aí você tem que ir até o fim, principalmente coisas da Bíblia, assim, ó, tiver que entregar a tua vida, você entrega por aquela verdade. Agora, se não, larga, suporta, aguenta com amor, né? E ali no segundo momento, ele
ele constitui ali, né, o corpo de Cristo, a igreja, né? Ele fala ali da liderança da igreja, né? Dos verso 11 ali, né? Que ele concedeu, né? Ali na minha versão tá profetas, evangelistas, pastores, né? Enfim, para edificação. Então você vê que assim, ó, quando a gente fala dos dons e talentos de Deus, já é a segunda vez que eu vejo essa palavra edificação do corpo de Cristo. A gente leu lá em Coríntios 13, Coríntios 12, né? A gente estava vendo sobre os dons espirituais, aqui também são dons, né? Você está concedendo esses dons a fim de edificar, né? É a segunda vez. Quando a gente estudou sobre os dons e talentos em Coríntios, essa palavra edificação, edificar, apareceu também. Então, Deus dá dons e talentos para a gente com um propósito. Qual é? Para a gente ser bom? Não, é para a gente edificar a igreja, edificar Jesus, edificar o corpo dele, aquilo que ele veio, né? Aquilo que ele veio fazer, como diz ali, ele saiu das alturas, né? E foi até a extremidade da morte, do inferno, né? Vamos colocar assim, né? Que a gente sabe que é a morte, para soltar os seus, aqueles que estavam cativos. Algum comentário? Podemos dar continuidade. Oma, eu queria fazer um comentário ali até um pouquinho antes do que você tinha falado. Quando fala de suportar, né? Eu acho que hoje eu coloco na minha geladeira, assim, bem grande, ó. Porque ele fala no versículo 2: sejam sempre humildes. Na verdade, ele fala assim: ó, sejam sempre humildes, bem educados e pacientes. Olha que ele não fala assim, ó, sejam de vez em quando. Ó, humildade é algo difícil. Pode ver, não é um negócio simples, né? Ou educados, ok? E pacientes, que é uma coisa que hoje todo mundo tem muito, né? Para daí conseguir suportar. Eu acho que isso aqui é bem importante para a gente poder ser o corpo de Cristo. E quando ele fala para que daí cada um vai ter seus dons, a gente não pode fazer de vez em quando ser humilde ou ser educado. E eu tô falando isso porque isso constrói que a gente possa suportar e aí sim conseguir orar e fazer a parte de, né, que ali ele vem dando alguns exemplos ali. Eu vou ser bem sincera, quando eu estava lendo assim, ó, sejam sempre, gente, sempre é sempre, para a gente poder lutar com esse negócio. E é fácil. Fala para mim se alguém tem a facilidade de conseguir ser sempre humilde. Ah, gente, olha como a Bíblia, se a gente vai lendo assim a fundo, assim, ó, ser sempre humilde, ser sempre educado. O que que acontece? A matemática para mim não é fácil, mas a matemática para mim ela é muito simples. É você tirar o teu eu, cara. Pronto. O que você acha, a tua justiça. Não, mas eu tô certo, tá? E às vezes, de fato, está. Às vezes você não tá errada mesmo, às vezes você tá certa. Mas a questão é você ter a humildade e entender o que a palavra de Deus diz, de assim, ó, solta a corda. Solta, não vale a pena, o preço é alto, né? Então, eu vejo que a humildade é genuína, né? A verdadeira, porque eu já conheci gente que falava assim: eu sou humilde. Para mim, uma vez eu escutei uma frase e para mim assim encaixou muito com essa pessoa que eu escutava. Falava assim: é, a pessoa que é humilde, ela não fala que ela é humilde, ela é. E essa pessoa eu nunca, isso é uma coisa que eu nunca me esqueci assim. Que eu falava assim, não, eu sou humilde, eu sou uma pessoa humilde, não sei o quê. E eu ficava olhando, eu falava, mas eu não vejo isso, né, sabe? Na minha ingenuidade, na ocasião, eu falava, nossa, mas eu não vejo isso. Mas ele é humilde, a pessoa humilde é humilde. Mas, assim, é você realmente largar o teu eu, né? Largar o teu eu e ser humilde de fato. Sabe o que é engraçado? Que a gente vai puxando um ganchinho do outro, né? Um pouquinho antes do versículo 2
Ele fala assim, ó, vivam de maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Deus tem um propósito quando ele fala isso, porque ele chamou a gente, ó, esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês, sejam sempre humildes. Deus tem esse propósito para a gente precisa escutar. Deus chamou a gente para isso, entendeu? Para que a gente possa ser humilde, bem educado, paciente, suportar as pessoas. Ai, Deus, socorro. Não foi Paulo que pediu, tá, gente? Paulo tá falando aqui que quem pediu, Deus quis quando chamou nós. E aí ele fala que sejam sempre humildes, bem educados. Ai, meu Deus. Gente, eu não consigo entender, assim, esse amor de Deus, sério, eu não consigo entender, não faz sentido. Como que ele pode amar criaturas assim? A gente se nomeia bons, né? A gente se nomeia, porque não mata, não estupra, não É, assassina, não esquarteja, não sei lá. Então a gente se nomeia bom por não fazer isso, né? Mas, cara, no fundo, a nossa carne, a nossa natureza é tudo igual. A é, gente só não é no pior num nível assim, porque existe esse conflito cósmico, esse grande conflito, do qual a todo momento existe um lado bom, igual aos desenhos do Tom e Jerry de Jerry que eu assistia quando era pequena, o anjo bom e o anjo ruim. Ficava ali atentando. E esses dias a minha filha, uns tempos atrás, ela falou assim: ai, por que que eu não posso ver Jesus? Por que que eu não posso ver os anjos e tal? E eu fiquei naquela. E aí a gente tenta conversar, mas eu sou muito honesta. Eu falo, filha, eu posso falar até um ponto, dali para frente eu não consigo te explicar, né? E às vezes eu também não entendo. E aí passou uns dias e, e aí eu vi uma brigarada lá em casa dela com os irmãos e naquele momento me veio um pensamento muito forte. Depois eu esperei acalmar tudo, a gente orou tudo e eu expliquei para eles. E venho batendo na mesma tecla meio que todos os dias, né? Porque eles aprendem por repetição, né? E eu falei assim: olha, filha, quando eu tava vendo essa brigarada, gritarada de vocês, se pegarem para ser uns gatos, e ainda jogando água fervendo em cima dos gatos, tudo pulando, tudo, só gritando, eu falei assim: hoje eu entendi, não sei se completo, mas eu entendi por que que a gente não consegue ter essa visão espiritual que a gente gostaria de ver Jesus, de ver os anjos. Por quê? Porque se a gente visse o quão permissivo muitas vezes a gente é com demônios na nossa vida, a gente não suportaria. Eu, pelo menos, eu, Maiara, eu não suportaria. Eu acho que eu morreria de pavor, de medo, de tudo quanto é sentimento ruim. E não é uma forma de falar, não, de expressar, ah, eu vou morrer de. Não, é morrer literal. é, Porque eu acho que é tão pesado esse grande conflito que acontece que eu não suportaria enxergar a permissividade que muitas vezes eu dou na minha casa, na minha vida, né? Então eu tenho certeza que assim Deus respondeu pelo menos para mim, não sei se para ela, mas para mim, porque eu também tinha esse questionamento com Deus, cara, eu entendi perfeitamente por que que Deus não abre as cortinas. Daí você pode falar assim, ah, mas as cortinas do mundo espiritual, né? Eu digo, ah, mas por que que Deus não deixa a gente só ver ele? Bom, para mim é muito simples. Pensa, tem uma cadeira na tua sala, tá? Então aquela cadeira é Deus e os anjos. Você pode sempre olhar para a cadeira, mas a partir do momento que esse mundo espiritual, essa cortina, esse véu é tirado dos nossos olhos, essa proteção, você vai enxergar a cadeira. Mas mesmo que você foque só na cadeira, você vai enxergar tudo que tem ao redor. Então, assim, deve ser muito pesado a gente enxergar isso. É por isso que Deus, pelo menos para mim, veio uma resposta assim, e cada vez que eu vejo briga e confusão, esse pensamento vem na minha mente muito forte. Por isso que existe uma proteção sobre a nossa visão, né? Porque deve ser muito penoso, muito forte esse mundo espiritual, gente. Sobretudo quando
existem demônios ao redor. Bom, vamos lá. Verso A Maria 17. ia falar, Maria? Desculpa, mas não vi. Aí eu vi ela fazendo assim, eu falei, acho que ela quer falar. Fale alguma coisa. Na verdade, eu não ia falar, não, mas da mesma forma que a Rai falou, que tem anjos, né? Anjos bons, a gente não consegue ver, eles analisam os nossos atos e tudo. A questão de como Satanás também está por trás disso, fomentando, né? Incentivando para que certas atitudes, certas comportamentos até, né? Às vezes um falar, né? Dar uma notícia, pedir um pedido de oração para o irmão, como que ele fomenta isso, né? De certa forma, para causar essa inimizade toda. Então, como que nós somos permissivos a ponto de engrandecer, né? O reino dele também, que ele quer essa parte terrível, né? Que a gente alimenta, às vezes até sem querer, com o pecado. Agora, Maria, vou lhe fazer A uma pergunta a Eucaristia, você né? e a Oi. todas. Como que a gente dá permissividade para Satanás agir em nós e também através de nós? Como que a gente dá essa permissividade? Então, são pequenas brechas, mas a gente nem percebe. Mas saindo daquele momento de oração ali, de você saindo da presença de Deus. São com pequenos atos, né? Às vezes, é igual eu tô falando, uma parte, um comentário maldoso que você faz, você deixando a sua ira, né, brotar ali. Às vezes, uma coisa que não precisava daquele escarcéu todo, você vai e faz. Então, se você não tivesse tranquilidade em Cristo, né, manter essa fé que é difícil, no sentido tipo assim, deixar nas mãos de Deus, de ter esse compromisso ali de fazer. É muito complicado, mas de você não estar o tempo todo pedindo a Deus, né, para te orientar, pedindo a orientação dele nesse sentido, para que o Espírito Santo seja com a gente o tempo todo. Porque a hora que a gente sai desse momento ali, você está fadado a tudo, deixando as brechas acontecerem. Ó, ontem eu falei com a minha, estava conversando com a minha filha e eu comecei a falar para ela uma coisa que parece que assim Deus estava falando através da minha boca, primeiramente para mim, tá? Então eu vou compartilhar isso com vocês. E depois eu fiquei bem reflexiva, fiquei pensando, eu falei, uau, é isso mesmo. É claro que nós temos momento de distração na nossa vida de forma genuína e é normal, né? Mas eu estava perguntando para ela, eu falei, filha, você sabe como que a gente dá permissividade? Porque a gente tem uma teoria, né? Ah, eu dou permissividade quando eu faço tal coisa. E aí, na conversa com ela, eu falei assim: a permissividade, ela vem da nossa razão. Então, tipo assim, ó, quando eu vou fazer, vou assistir, vou dar um exemplo bobo que eu dei para ela. Quando eu vou assistir algo que eu sei que não é bom, ah, mas eu acho legal, mas eu quero, mas eu sei que não é uma coisa legal, mas eu quero. Pronto, ali você já está dando a permissividade, a abertura, entende? Você já está dando. Lembra da história de Jó, né? Se vocês forem entenderem um pouquinho a história de Jó. Se alguém for, se Deus for, como é que fala, argumentar com Satanás sobre alguma escolha tua, ele vai falar, não, mas aqui, ó, ela permitiu, ela sabia que estava errado, ela foi lá e permitiu. Eu entrei na vida dela, na mente dela, no coração, na casa dela, porque ela permitiu. Julie, pode falar. Eu inclusive aprendi aqui no grupo e para mim foi mais fácil que escolhas, porque muitas vezes eu achava que não era escolha, né? Então, eu Tudo acho põe que a culpa gente no capeta. é escolha. É que a gente fala muito nosso eu, então eu acho que quando a gente escolhe, e por mais que a gente não tá com vontade de orar, não tá com vontade de ir para a igreja, a gente tem uma opção de escolher, né? Se a gente está brigando, se a gente pode escolher parar e orar, pedir a sua ajuda de Exato. Deus. Então a Perfeito. gente tem a opção de escolher, né? Eu aprendi aqui com Exato. vocês.
O quão é mais leve, mais fácil quando a gente tem, a gente sabe o poder que a gente tem de escolher, querendo ou não. E Deus ajuda. Amém. Verdade. E ali a permissividade, gente, é isso. É você, como a Julian falou, você saber que tá errado aquela fala, aquele vídeo, aquela música, aquela série, aquele pensamento, aquele julgamento. Novamente, não é errado você ter raiva, ter ódio, você querer uma coisa. O errado não está aí. O errado é o que você faz com isso. O problema, né? O que você vai fazer com isso? Você tem noção daquilo, mas aí você vai abrir a brecha, justificando N coisas, ou você vai fechar e falar, não, ainda que eu tenha vontade, tenha curiosidade, ainda que eu queira, ainda que eu esteja certa, eu não vou fazer. Eu não vou falar, eu não vou. Aí é que está a brecha, o abrir e o fechar de porta, eu creio, a permissividade, né? Dos anjos, demônios usarem você e através de você também, né? Trabalharem na tua mente e através da tua mente. Eu acho que é aí que está o ponto-chave. E o estilo de vida, aquilo que você escolhe viver, porque acaba virando uma rotina, como a Julian falou, né? A Luísa também, quando você sai daquele lugar de oração, e quando você escuta assim, lugar de oração, dá a impressão que é você ficar orando o dia inteiro. Não, mas o lugar de oração é isso, é você ficar na reflexão com Deus, e ali quando vem uma vontade, gente, de falar de uma pessoa, né? Ou de passar uma informação adiante que não lhe diz respeito, que não vai agregar valor nenhuma, tanto a pessoa que está passando a informação, quanto a pessoa para quem você vai passar a informação, nem para você. Só aquele prazer mesmo de falar, você pega, freia e fala assim: que vontade. Ah, mas não tem nada de mal, eu não tô. Não, eu não vou falar. Se não é bom, eu não vou falar. Sabe? Não, não vai agregar nenhum valor, a não ser a fofoca, por exemplo. Essa é a porta da permissão que você vai, até agradável, gostoso, mas você vai e fecha. Você não permite Satanás usar a tua boca, você não vai permitir. É E orar e isso vigiar, né? é Literalmente, em simples, prática. exato, é uma coisa relativamente simples, né? E aí que entra, como a Julian falou, o poder que nós temos do livre-arbítrio, que muitas vezes a gente negligencia por causa de uma coisa chamada eu. A gente negligencia esse poder que nós temos do livre-arbítrio por causa do nosso eu, do nosso prazer, mas eu tenho, cara, eu quero falar, eu quero fazer, eu quero estar certo. Cara, vale o preço da tua boca ser usada por demônios, cara. Permissividade, a permissividade. Ah, igual, a gente não pode generalizar, tudo é o capeta, né? Ah, não ora porque é do capeta. Ah, tal coisa é o capeta. Não, às vezes ele nem tá ali. Às vezes é você mesmo, é o teu eu, sabe? Mas assim, não culpar tudo ele, mas porque ele não tem poder nenhum. Igual eu sempre aprendi isso, assim, com Deus mesmo. O Satanás, ele não tem poder, gente, de tirar a gente do céu. Ele não tem poder nenhum. Só tem uma pessoa que pode tirar a gente do céu, é a gente. É nós mesmos. O que que ele faz? Ele se apodera daquilo que nós permitimos, através do nosso livre-arbítrio, da nossa razão, muitas vezes. Às vezes vem desapercebido ali, às vezes a gente acaba falando um palavrão, uma besteira, dando exemplos simples do dia a dia, tá? Acontece, mas se acontece, na hora pede perdão, na hora bloqueia, sabe? Foi uma distração por um momento que a tua cabeça estava em outro, mas em geral, gente, é livre escolha, é livre arbítrio. Ele só vai usar as nossas palavras, a nossa mente, quando a gente permite, sabe? E se não, a gente, eu acho que, cara, eu não tenho medo de Satanás, gente. Eu tenho medo de mim.
Eu tenho medo do meu eu tenho muito medo do meu eu. Daquilo que eu tô administrando com o meu livre-arbítrio, com as minhas escolhas. Porque esse, sim, o meu maldito eu pode me tirar do céu e me afastar de Cristo. Omar, eu acho que aí também é importante. Enquanto você estava falando, eu estava lendo aqui na Bíblia, tem uma observação no rodapé aqui, e é o amadurecimento espiritual, né? Se a gente busca a Deus, se a gente vai estudando e vai aprendendo, a gente vai conseguindo administrar melhor isso, assim, sabe? É claro, né? Se a gente realmente estiver buscando a Deus. E olha só que interessante que ele comenta aqui, assim, ó. Ser maduro significa que alguém é completo. Ele atingiu um estágio final de crescimento. Jesus, ele é maduro. Nada falta nele. O seu caráter é impecável. Ele é perfeito e sem pecado. O seu exemplo é o nosso objetivo. Fisicamente, você não tem nenhuma escolha no crescimento. O seu corpo se desenvolve sem precisar da sua permissão. Como seguidor de Cristo, ele deseja que você também cresça espiritualmente até chegar à maturidade, de modo que poderá acontecer que o seu corpo tenha 26 anos, mas na idade espiritual você ainda tenha 14. Uma boa maneira de medir o seu crescimento espiritual é fazer uma avaliação em algum período do ano, talvez perto do seu aniversário, mas qualquer período é bom, desde que você não esqueça. E pergunte a si mesmo: eu pareço mais com Jesus agora do que eu parecia no ano passado? E seja honesto consigo mesmo. Estabeleça novos objetivos. O crescimento espiritual acontece quando o seu coração e a sua mente se ocupam com a palavra de Deus e estão centrados em Jesus. Mantenha os olhos nele e venha o que vier, você estará crescendo em maturidade. Ou seja, igual você acabou de falar ali, ó, às vezes a gente vai continuar pecando, mas quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu consigo fazer as escolhas certas. Igual a Julie falou assim, escolhas. Por que que muitas vezes, e isso aqui mexeu comigo, maturidade que a gente vai tendo, assim, ó, e é ou não é, gente, que a gente vive comentando com esses estudos que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo a moldar o nosso caráter. Não tem como a gente crescer espiritualmente sem estudar. Então, assim, ó, Cristo quer que a gente esteja mais perto dele da maneira que está sendo feito. Gente, eu vou ser bem séria, é difícil a gente sair. Não estou falando que a gente vira santo depois que a gente estuda aqui. Mas como mexe com a cabeça da gente hoje, a gente estudando isso, hoje mesmo a gente vai sair daqui assim, ó, seja humilde, suporte as pessoas, vai mexer com a gente. Como que a gente consegue fazendo isso? Através do que a gente estava estudando. Então, que a gente possa, né, estar mais maduro no sentido espiritual, para que Satanás não tenha poder nas nossas escolhas, né? Eu acho que a gente consegue aprender isso hoje, assim. E aí, Maia, eu fiquei lendo assim, ó, não vai ser só Gálatas, não vai ser só Efésios que vai chamar a atenção da gente. Porque cada vez que a gente estuda, a gente fica às vezes num versículo, mas bem estudado, é Deus falando com a gente. E isso daí é maturidade espiritual. Então, que a gente possa, né, entender que Deus está falando isso, assim, ó, para que a gente não dê essas brechas, para que a gente possa escolher certo, que a gente esteja mais ligado a Ele. Amém. E para finalizar aqui a minha fala de hoje também, que já deu o nosso horário, assim, ó, falando para mim, o problema, primeiro, né? Não é errado, faz parte da nossa natureza, tá? A gente sentir sentimentos ruins, pensamentos, ter raiva, ter ódio. Não é errado você ter isso. O errado, o que vai transformar isso em pecado é o que você vai fazer com isso. Você está com ódio, com uma raiva, com uma gana, com um ranço de uma pessoa, isso não está errado. Errado é o que você vai fazer com isso. Você vai se ajoelhar e vai falar: Deus, estou sentindo isso, não quero sentir isso, tá? Ainda que a pessoa me, não importa, tira de mim. Eu não quero sentir isso. Aí é que está a diferença, aí que está a chave que vira, né? Porque os sentimentos a gente tem, a gente é humano. Deus fez os sentimentos para nos proteger, né? Para nos orientar, nos guiar muitas vezes. Então, não vejo nada de errado você sentir coisas. O problema é o que você vai fazer com esses sentimentos, né?
Mais algum comentário, pessoal? Irmão Então, Joel, a Edna estão tão quietinho. então vamos fazer a nossa oração e depois a gente finaliza. A Edna pode finalizar com uma oração hoje, Edna? Para nós. Então, beleza. Então, vamos orar. Quando estiver pronto para a oração, Acho que estamos tudo pronto. Então, reza lá para nós, Edna, por favor. tá bom. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nesta manhã, Senhor, aprendemos mais um pouco. E com esse aprendizado, Senhor, nós também crescemos mais um pouquinho. E que possamos cada dia aprender, cada dia crescer no teu amor, na tua verdade, para que possamos ser humildes, como é o seu desejo que possamos ser humildes. E é muito difícil para nós, Senhor. Nós sabemos agora, aprendemos na tua palavra, que é deixando o nosso eu. A nossa luta é contra o nosso eu, contra o que sentimos algo de ruim, queremos fazer algo de ruim, possamos te buscar em oração, para que o Senhor possa nos aliviar e nos deixar pecar contra o Senhor, não cair em tentação. Que esse aprendizado de hoje possa nos levar, possa estar conosco, nossos pensamentos, por onde nós andar. Porque quando isso acontecer na nossa vida, nós vamos saber nos defender, vamos saber nos livrar, vamos te buscar em oração. E pedimos que o Senhor nos ouça, nos ajuda e nos livre desse eu. Para que possamos ser humildes, assim como o Senhor nos pede na tua palavra, que sejamos humildes, que sejamos essas pessoas sinceras e verdadeiras, Senhor. Nós possamos amar o Senhor, amar o nosso próximo. Que o Senhor venha abençoar o dia de cada pessoa que está aqui nesse grupo, os familiares. Se alguém está com dificuldade, que o Senhor possa estar presente para ajudar. Que o Senhor, nós possamos, dependendo do que nós passamos, nós possamos sempre confiar no Senhor. Possamos sempre contar com o Senhor, porque assim o Senhor prometeu na sua palavra, que não nos daria 1000 maravilhas, mas estaria com todos os dias. Esse versículo possa ser o nosso consolo. Possamos confiar para lutar sobre o que é perigo deste mundo, que possa tirar do céu. Então, venha abençoar o nosso dia, fica conosco, perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé cada dia. Nós te pedimos e te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, bom dia, Deus abençoe e Amém. até amanhã. Até amanhã. Amanhã nós vamos estudar sobre os maridos. Vai ser bom. Amanhã Vai ninguém ser pode bom. perder. Deus abençoe. Mãe, não. Deixa eu ver aqui.